Boa noite. O meu pai conta histórias de quando ele era caminhoneiro. Fazia viagens por essas estradas brasileiras para todo canto que chamasse ele. Ele, nessa época, transportava laranja em caixa para empresas e para fábricas de sucos. Ele sempre ia sozinho na maioria das viagens. Mas chegou um tempo que a nossa empresa, a empresa dele, que ele trabalhava, pegou uma carga para levar para uma empresa muito grande, para uma fábrica de suco, né? E iria precisar de ir em trio. No caso, 3 caminhoneiros iriam para o mesmo lugar que o meu pai ia. O meu pai ficou muito animado, pois mesmo assim teria como se comunicar, como eles iriam todos juntos na mesma viagem para o mesmo lugar. Mesmo assim, ele não ia sozinho, ele tinha Deus e não acreditava muito em coisas sobrenaturais ou maldição de estrada, né? Que nem muita gente falava, né? O dia da viagem chegou. Os 3 caminhoneiros chegaram logo cedo lá na minha casa. E o meu pai foi logo falando: "Ei, que folga é essa aí? Vocês vão dormir aqui em casa?" E eles disseram, num tom de riso, assim: "Por que não? Você é o nosso amigo, né?" O meu pai olhou para eles e disse: "Olha, não é só porque eu sou amigo de vocês que vocês têm essa liberdade não, viu? Para dormir aqui na minha casa não." Mas o meu pai falou em um tom assim de brincadeira, né? E disse: "Pode ficar, né? Aqui tem cama, aqui tem tudo que vocês precisam. Vou pedir para minha esposa fazer um café para vocês. Sente-se aí e fique acomodados." E eles ficaram. Eles tinham a minha casa como a casa deles. Já era acostumado com meu pai. Disse que ele era um ótimo empregado, um ótimo funcionário. Nunca dava trabalho ao seu patrão ou a qualquer ordem que mandasse lá na firma lá para ele fazer. Ele faria. Os caminhões estavam muito pesados mesmo, praticamente com 15.000 caixas cada um, né? Então, o meu pai iria sair de madrugada, né? E disse: "Quando for de madrugada, eu acordo vocês, viu?" E eles falaram: "Tá bom, fica de boa." Eles tomaram um café e o meu pai levou eles até um quarto para eles dormir aquela noite lá na casa do meu pai. Levou eles até o quarto e deixaram eles lá, se acomodando muito bem, e foi dormir. A hora passou rápido. Não sei porquê. Quando é para a pessoa viajar, rapidamente a hora passa. Você nem dá fé. Quando mais você deita, logo já tem que acordar, pois já está em cima da hora. Quando eu acordei, eu me lembro que o meu pai já estava aquecendo o motor do seu caminhão e os outros 2 amigos deles fazendo a mesma coisa. Eu acordei meio assustado assim, disse: "Mas já vai, pai?" Ele falou: "Sim, meu filho, já vou. Fique com Deus, viu? Cuide bem da sua mãe e não deixe nada de mal acontecer com ela." Eu disse: "Tá bom, não vou deixar nada de mal acontecer." Como se eu protegesse a minha mãe de alguma coisa. Eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos de idade. E o meu pai ligou o caminhão e foi embora para a viagem. A viagem que ele ia fazer era lá para o nordeste da Bahia, para aqueles lados lá. Todo mundo sabe, todos os caminhoneiros sabem, que esse lugar da Bahia tem uma parte que tem muitas coisas sobrenaturais. Bom, e o meu pai viajou durante o dia todo. Entrou à noite viajando, quando ele percebeu sinais de cansaço e tinha que parar em um posto de gasolina. Encostou o caminhão e os seus amigos, seus parceiros de estrada, né? Encostaram também, abasteceram, foram almoçar,
almoçaram muito bem, voltaram ao caminhão e resolveram dormir um sono. Um cochilo, né? Uma pestana, que nem diz os caminhoneiros, né? Então, dormiu uma pestana e retornou à sua viagem. Durante a viagem, o meu pai percebia que na estrada tinha alguma coisa diferente, mas não tinha mudado muito da última vez que ele passou, pois mal estava com 9 dias que ele tinha chegado de uma viagem e já tinha que passar pelo mesmo local. E nisso aí a hora foi passando e o meu pai viajando, de vez em quando se comunicando com os amigos deles, que vinha logo atrás. Ele disse que ia parar num posto logo à frente. Isso era por volta de umas 6:30 da noite. Quando fosse 7 horas, ele falou que iria parar e só iria retomar a viagem 8:30 da noite, para enfim caçar um posto definitivo para dormir. Os amigos dele concordaram e eles continuaram a viagem. Papo vai, papo vem, se distraindo, brincando, pois nessas viagens você tem que brincar mesmo. Se você for levar a viagem calado, sério, você acaba dormindo no volante, né? E rapidamente eles chegaram a um posto de gasolina. Era um postinho simples, parecia ter uma capacidade de abrigar poucos caminhões naquele pátio, mas o meu pai foi caçando lugares para estacionar o caminhão. Estacionou o caminhão em frente a um restaurante. Não eram esses restaurantes grandes que tem hoje e moderno, com tudo dentro, não. Era um restaurante simples, mas que servia uma boa comida. O meu pai desceu do caminhão e falou para os meus amigos: Olha, eu vou tomar banho. Depois nós jantamos e conversamos um pouco, jogamos conversa fora um pouco e retornamos à nossa viagem. Eles concordaram. Então meu pai foi até o caminhão, pegou umas roupas, pegou a toalha e dirigiu-se até o banheiro. Perguntou onde era o banheiro e o homem que estava cuidando dos caminhões ou da bomba de combustível, sei lá, que mal tinha bomba de combustível naquele posto, falou que era logo ali à frente. E o meu pai foi lá com os amigos dele, tomou aquele banho gelado para tirar um pouco o enfado, o sono e voltou. Aí sim ele dirigiu-se até a comida. A comida de lá era uma especialidade do lugar. Era uma comida que deixava qualquer um de queixo caído. O meu pai comeu até repetir, a segunda vez ou a terceira vez. Sabe-se lá quantos pratos eles repetiram, né? O meu pai falou que só repetiu 3, mas ele conta que os amigos dele se repetiu mais de 2 vezes. Então, isso não vem um caso. E voltaram para o caminhão e que nem ele combinou. Começou a jogar conversa fora, né? Conversa vai, conversa vem e o tempo passando. Quando deu 8 horas em ponto, o meu pai disse: Bom, já está na hora de retomar a viagem. Foi quando apareceu um senhor que veio até ele. Vocês vão retomar a viagem agora à noite? O meu pai falou: Sim, por que não? Ele olhou para o meu pai e para os meus amigos e disse: Olha, vocês nunca viram o lobisomem da encruzilhada, não? O meu pai falou: Lobisomem da encruzilhada? Não. Ele até nem falou direito o nome, não pronunciou o nome direito. Ou lobisomem da curva, que nem é conhecido por essas bandas e por muitos caminhoneiros. Isso, os meus amigos, os amigos do meu pai, já começaram a mudar de cor, pois se tratava de coisa sobrenatural. O meu pai disse: Olha, moço, eu não acredito não, mas se acontecer, eu terei cuidado, viu? O senhor falou: Olha, dirija com cuidado, viu? Redobre sempre a atenção
nas curvas, viu? Pois de vez em quando tem caminhoneiro que vê esse bicho, né, na curva. Outros falam encruzilhada, sei lá, mas a palavra mais certa é curva. E o meu pai disse, fique tranquilo, e olhou para os meus amigos e disse, vambora, vocês estão com medo de quê agora? De topar com o lobisomem? Eu vou até deixar que um de vocês puxe a frente da viagem. E colocou logo o amigo que estava morrendo de medo. Ele disse, eu não quero não, prefiro ficar atrás mesmo. Aí o meu pai falou, bandos e medrosos, então eu vou, eu mesmo. Ligou o caminhão e começou a puxar a guia. E os outros dois foram atrás. Ele pegou a estrada totalmente escura e mal tinha casas. Era apenas mato para um lado e para o outro. Eles prosseguiram a viagem. Rodaram por muitos. O meu pai já não estava caindo mais nessa história que o homem falou. Lobisomem da curva? Mas que curva? O meu pai pensou, poderia ser qualquer curva que esse lobisomem aparecia, né? Se é que existisse esse lobisomem, né? E ele foi. Quando chegou em uma curva que os matos tampavam um pouco a estrada pelo seu tamanho, que o meu pai ia fazendo, que os faróis do caminhão iluminaram a estrada, ele viu, logo à curva, um ser descomunal que passou correndo numa velocidade tão rápida que mal meu pai deu para ver. Ele freou o caminhão, pois tomou um susto daqueles na hora. O meu pai desceu no meio da estrada mesmo e falou para os seus amigos dele parar. Olha, vocês viram aquilo que passou na frente? Os amigos dele disseram, eu não vi nada. Ué, agora você está com medo? Você disse que não acreditava em coisas sobrenaturais, em acontecimentos sobrenaturais. O meu pai falou, é sério agora, viu? Eu vi um vulto muito grande passando na frente do caminhão. Parecia uma semelhança de um cachorro. O meu pai falou, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui em nossos lugares mesmo, dentro do caminhão, lógico, né? Vamos desligar os caminhões para ver se é esse bicho mesmo. E o meu pai fez exatamente isso, desligou o caminhão e os amigos deles também desligaram o caminhão. Esperaram. Não esperaram muito não, viu? De vez em quando ele começou a escutar barulhos estranhos. Parecia que tinha uma pessoa quebrando mato dentro da mata lá. E saiu um grande vulto na estrada. Parecia que os seus pés eram quebrados, suas pernas eram tortas e o seu jeito de andar era muito estranho. O meu pai ficou olhando aquilo de dentro do caminhão e falou, mas que diabos é isso que está no meio da estrada? Naquela hora, o meu pai não tinha dúvida, era sim o lobisomem da curva. E o meu pai falou pelo rádio comunicativo para os seus companheiros, vamos ligar os caminhões, assim nós saímos dopados daqui logo. Eu não quero ficar aqui, já estou morrendo de medo aqui dentro do caminhão. Eles combinaram e ligaram tudo de uma vez só. Quando os faróis se iluminaram, aquela coisa saiu numa velocidade tão grande, quebrando o mato, que, se fosse uma coisa pequena, eu garanto que está toda retalhada hoje, por aqueles matos quebrados e a violência que ele entrou correndo naquele mato. E o meu pai dirigiu, mesmo com muito medo daquele bicho voltar. Dirigiu até chegar ao destino que ele queria dormir. Ele nem saiu do caminhão, estacionou o caminhão em frente à saída do posto e ficou lá dentro mesmo. Os amigos dele parece que quase colavam o caminhão perto do meu pai, de tanto medo. Eu imagino mesmo o susto que eles passaram, hein? E é isso aí, gente. O meu pai deu de cara com um lobisomem. Coisas sobrenaturais existem, sim. E esse foi o relato do meu pai, né?
quando ele viu o lobisomem da cova. Boa noite.